Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje no Gestão em Pauta com um casal que nós admiramos muito, que são amigos já de longa data nessa jornada louca que é cuidar de escola, né? Então vou lhes apresentar, apesar que acredito que muitos já conheçam eles. Então nós temos aqui a Grace e o Lucas. Eles hoje têm um canal, não sei se seria um canal ou é uma mistura de canal com assessoria, eles vão explicar melhor, que seria o dono de escolinha, que deve estar batendo lá seus 90, se já não chegou nos 90 mil seguidores no Instagram. Estou aqui com a Flaviana, nossa gestora pedagógica, digníssima esposa, e daqui a pouco elas vão começar a comandar toda essa nossa conversa, mas... Eu não falei nada? Eu não falei nada. Elas estão quietas ainda. Mas então, assim, para quem ainda não conhece, o Gestão em Pauta é mais um programa nosso do Modcast, aqui da escola, do Colégio Modelo. E a ideia é falar de gestão educacional, gestão escolar. Vários assuntos. Nós já tivemos a visita da Marina, da Coros. Hoje estamos com esse casal. Já intimei o Lucas para uma conversa sobre tráfego pago. Marketing. E a ideia é convidar pessoas que atendem essa área de escola que é tão carente. Assim, a falta de prestação de serviço qualificada é tão difícil para nós termos pessoas qualificadas. Então, aqui é onde a gente consegue chorar e trocar ideias. E a gente espera que vocês também compartilhem essas ideias junto conosco aqui no dia a dia. E nos tragam sugestões de pautas, porque é difícil. A gestão escolar é difícil, no sentido que ela não é muito admirada por outras empresas. Então, assim, as empresas de marketing focam outras e não focam para escolas, né? Então, a gente sempre brinca que a área educacional é um oceano azul para muitas coisas ainda, porque é uma área inexplorada. Mas, já falei demais, agora vou deixar a bola primeiro aqui para Flaviana e daí a gente passa para esse casal, amigos nossos, e vamos dar sequência na conversa aqui. Hoje é uma roda de conversa. Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui, já conversamos muitas coisas sobre gestão, tem muita coisa para a gente conversar. É um prazer receber a Grace e o Lucas, como o Fabrício falou, que são pessoas que a gente já conhece há muito tempo, acompanha a carreira deles, somos parceiros também aí de a bandeira de uma educação de qualidade. E a ideia hoje é isso, é a gente falar sobre os desafios da gestão, mas vamos pensar no dia de hoje, nesse momento, né, que nós estávamos conversando. Hoje, como as escolas estão, matrícula, meta, porque esse planejamento já foi lá no final do primeiro semestre. Então, o que a gente está vivendo hoje já foi planejado, né? Hoje a gente está colhendo e está... Deveria ter sido. Nem todos, Lucas. Não me diga uma coisa dessa. Não me fala uma coisa dessa. Né? Deveria ser assim, então. Né? E a gente vai alinhando algumas coisas. Mas a gente estava aqui conversando e pensando, tá bom, daqui a pouco a matrícula. A gente fechou a nossa meta. Batemos ou não batemos, estamos com a nossa escola funcionando. E aí, gestor? Qual é o nosso próximo passo? Mas antes desse passo, vamos conhecê-los. Claro. Eles já vão falar para o público deles também, Fabrício. Sim, todo mundo já conhece. Quanto mais o público deles conhecê-los, melhor. Então, vamos lá. Gente, então é um prazer estar aqui, né, com a Flaviana, com o Fabrício. Eu sempre falo, eu tenho cursos, inclusive, gravados sobre vocês. Eu falo sempre que na PNL a gente entende que o processo de modelagem é uma das coisas mais simples, mais baratas e mais rápidas para você crescer. E a gente modelou muito o colégio modelo quando a gente tinha escola, de falava, a gente não tem uma escola daquele tamanho, né? Mas o que eles fazem que a gente pode fazer? O que eles fazem que cabe pra gente? E aí o Lucas sempre fala, né? Acho que dá pra gente imprimir em folha colorida, igual eles imprimem, então vamos imprimir. Eu acho que dá pra gente dar brinde na matrícula, igual eles dão. Então a gente vai modelar. Eu acho que dá pra gente fazer reunião com os nossos funcionários, igual eles fazem, com a nossa equipe. Eu acho que vou fazer também. E a gente começou a modelar. Então é um prazer a gente estar aqui, né? Porque a gente, antes de
de ter o canal, antes de tudo, a gente tinha escola, agora a gente tem os nossos filhos aqui. E eu sempre falo pros meus alunos, eu falo, gente, se tiver que aprender com uma escola, clica lá, segue Colégio Modelo, dá uma olhadinha como é que eles estão fazendo. Vocês vão aprender tanta coisa, porque eu aprendi quando eu tinha uma escolinha pequena, e a gente aprende com modelagem, né? Muito. Que é você olhar e falar, o que dá pra eu aprender com isso? E eu acho que é muito simples de você fazer, e a gente aprendeu muito. Então, hoje a gente tem o canal, tem canal do YouTube, a gente tem várias coisas, né? Mas eu acho que o que a gente mais gosta de fazer é dizer assim pro dono de escola, o que você não tá fazendo que você precisa fazer. Não é fazer o que o fulano está fazendo, não. É o que você não tá fazendo que você precisa fazer. Acho que isso é a meta que a gente tem pros nossos donos de escola, para quem a gente caminha. Hoje a gente fala muito para dono de escola pequena e média, né? Porque a gente tem ali um número de IBGE nas escolas do Brasil, são ainda escolas médias, já é... Quando que o Bruno fala? 120 alunos já tá a escola média grande, né? Escola média por conta da quantidade de escolas com alunos pequenos. Então, a gente vai olhar para um número, né? Então, eu trabalho muito com escolas menores, mas agora tá chegando as escolas de médio porte pra gente atender, igual aquele casal que tava aqui ontem. Já são escolas grandes, que a gente chama devido à quantidade de aluno que eles atendem. E aí a gente quer falar sobre gestão e quer ampliar, né? Porque a gente vê tanto podcast Aumentar o repertório, né? Aumentar o repertório e falar sobre escola. Então, essa é a nossa meta. Perfeito. Bom dia pra vocês. Antes, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário, de quem né? tá assistindo, né? Pra nós é bom dia. Eu vou falar uma coisa aqui. Antes de tudo, deixa o like. Se você não deixar o like, 4 gestores aqui hoje, tem que deixar o like nesse Deixa os vídeo likes, já. se inscreve, faz o que você tiver que fazer. Se inscreve no canal, acompanha o Fabrício e a Flaviana, que tem trazido um conteúdo de grande valor pra gente, sem sombra de dúvida. Aprendo muito com vocês, sabem disso. Sou eterno admirador do trabalho de vocês, de tudo que vocês conseguiram construir. Ah, Lucas, mas é muito fácil falar deles porque eles pegaram a escola caminhando, transformaram do absoluto zero. Transformaram a escola. Primeiro, você tem uma máquina para lavar a tua escola hoje? Porque se você não tem uma máquina para lavar a tua escola, você já tem que aprender com quem sabe. Ontem eu estive aqui no final da tarde, falei isso pro Fabrício agora há pouco. Eu estive aqui no final da tarde com um casal de amigos nossos, donos de escola também. O Fabrício abriu a escola dele para mostrar para esse casal. E eu quieta, o Fabrício mostrando a escola e eu quieta, só calculando, porque a gente faz cálculo, né? Eu só calculando e sobe no ensino médio, vai pra não sei na onde, vai pra educação infantil e volta. E eu olhando, pensando, falei, gente, eu preciso de umas 20 pessoas pra lavar essa escola, pra limpar essa escola. Quando eu chego nessa escola hoje, as bonitas do time da limpeza só por aqui, ó, carregando uma máquina, gente. Ferramentas de última geração. Achei isso sensacional. Elas têm toda a qualidade para fazer um bom trabalho. A gente dá todo o suporte, equipamentos, né, condições, as melhores condições para que elas possam desenvolver o seu trabalho com qualidade e segurança. Achei sensacional. Fora que ontem eu já escutei o Fabrício falando que tem máquina de lavar louça. É isso mesmo? Sim, a máquina industrial. Tem duas, né? Uma na cantina e uma no nosso refeitório. Perfeito. Essa máquina é uma máquina industrial, igual o restaurante grande tem. Lava em 3 minutos. Lava, seca, higieniza. Vou falar uma coisa para vocês. A gente tá falando agora um pouquinho aqui dos bastidores, mas tudo isso reflete na qualidade do ensino. Perfeito. A gente acha, às vezes, que a escola tem que ter um bom professor, um bom material didático. Enganado. Isso é o óbvio, tem que ter. Mas primeiro a gente tem que ter a qualidade de trabalho para cada setor, para cada equipe. Investir em ferramentas de trabalho de qualidade. E tudo isso que às vezes os pais não veem. Inclusive eu fiz no Fala Flaviana aqui, uma fala com uma zeladora e com a nossa inspetora. Para mostrar o trabalho delas para os pais. O quanto é importante e impacta, sim. Uma escola limpa, organizada, com tempo otimizado. Funcionários que têm condições de trabalho, são mais felizes, querem produzir mais. E isso vai... Qual que é o nosso final? Qual que é o produto final? O aprendizado do nosso aluno. E aí a sua escola deixa de ser aquela escola que fala bem assim, ó, qual é o seu diferencial? Eu sou uma escola acolhedora. Eu tenho um sistema pedagógico que funciona. Acolhedora não é só receber a criança de braços abertos no portão. É a mesma coisa dizer que no açougue tem carne. É básico, é o que todo mundo faz. Né? Tá, mas como que eu consigo ser acolhedor?
Eu consigo ser acolhedor. Quando você chegar no sábado aqui na escola, a gente tem lá tem um monte de gente na quadra de vocês. O que eles estão fazendo lá? Que eu não consegui ir lá futricar pra ver o que sábado eles estão fazendo. tem futsal e tem basquete. Agora tá tendo treino de basquete. Treino de basquete. O time de basquete da escola tá treinando esse horário. Gente, então a escola tá aberta pro time de basquete, daí depois tem o futsal. As meninas estão limpando a escola toda. Então, eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Eles viraram as lixeiras estão todas viradas, porque a gente sabe que criança, adolescente, joga comida ali dentro, resto de lanche, né? Então, as lixeiras estão todas viradas, tá sendo lavada, a máquina passando para lavar. E o que é ser acolhedor? Eu acho que é você até explicar para a família da qualidade de vida das pessoas que estão aqui dentro. Você começa acolhendo os seus. Perfeito. Né? Para eu acolher o meu cliente, primeiro eu tenho que acolher a minha equipe. Como que eu acolho a minha equipe? Não é só ser a gestora boazinha, querida, simpática. Não. É você dando condições de trabalho, é você sentar para ouvir, é você sentar para dar feedbacks, né? É você estar de um lado família, porque nós somos próximos, nós convivemos mais com as pessoas que a gente trabalha do que com os nossos próprios familiares, né? É você estar do lado dele e ter um momento de acolher, porque talvez é uma situação pessoal, ou essa pessoa não está entendendo, não consegue se ver dentro daquele processo que precisa ter uma melhoria, né? E ao mesmo tempo você tem que direcionar essa pessoa. Não, aqui está errado, aqui não foi legal, mas eu não posso desvalorizar o que ela faz, o que ela já fez. Eu tenho que entender, sentar e falar, neste momento você precisa melhorar, neste momento você precisa olhar isso aqui com um pouco mais de atenção, nesse momento você precisa mudar a tua forma, mas isso não desvalida que eu não gosto de você, que eu não valorizo o teu trabalho, que você não é importante aqui pra mim. Se você não fosse importante, eu não estava sentada aqui pra te orientar. Isso é acolher. Não é? Acolher, a gente não é só fazer o bonito, não é só estar sorrindo. É você estar junto. E fazer essas pessoas entenderem que elas não são meus funcionários. É minha equipe. E que todos nós temos as nossas funções importantes. E ninguém é nem melhor e nem pior. Cada um tem a sua função, todas são importantes. E para essa ciranda aqui acontecer, para essa escola, né, para os filhos de vocês chegarem em casa contando que aprendeu uma experiência maravilhosa, existe essa ciranda por trás de cada um aqui saber que o seu papel é super importante. E a gente faz a questão de mostrar isso para nossa equipe. Vocês já estiveram aqui na campanha de matrícula. Foi. Campanha de matrícula não chamou os professores. Não, estavam todos. O porteiro, o pessoal da secretaria. Todo mundo participou do sorteio. Administrativo, jurídico. Por quê? Porque é um time, é uma equipe que faz essa máquina girar para entregar a qualidade de ensino no final para aquela criança. Para fazer com que aquela criança, aquele adolescente, desenvolva habilidades para fazer um mundo melhor. Para ser feliz, para buscar o seu propósito de vida. Então vai muito além. E para mim acolher é tudo isso. Perfeito. É acolher para abraçar, é acolher para dar um empurrão, é acolher para... Mas eu dizer assim, que a gente precisa, vamos olhar, não tem que ter dor. Ai, porque falou comigo, porque quando a Flaviana me chama na sala dela eu vou levar... Gente, não é nada disso. Vamos ser profissionais. Vamos ser profissionais. Eu aprendo todo dia com eles. A gente se autoavalia diariamente, eu e o Fabrício. A minha gestão hoje, vocês estão num patamar de gestão. Eu aprendi, além de estudar muito e buscar repertório e ver outros gestores, eu acho que nós somos os gestores de hoje por uma questão da nossa cultura, que a gente acredita, mas a gente também aprendeu a ser gestor humano com a nossa equipe. Porque às vezes você vê aquela pessoa indo para casa chateada, ou vê aquela pessoa que não está produzindo, mas não é porque ela não sabe, ela só precisa ser orientada, ela só precisa mudar o olhar dela. Então, nós chegamos nesse nível de dizer assim, somos gestores ok, legais, eu acho que a gente tem muito que aprender, mas hoje a gente está confortável em dizer, somos sim uma equipe legal, né, bons gestores, mas eu aprendi muito com a minha equipe no dia a dia, no olhar, na conversa, eu dizer assim, cara, não dá mais, eu tentei com você, mas você é ótimo, mas às vezes nesse momento para mim na minha escola, a tua habilidade não cabe, mas tem outros lugares que você vai ser um sucesso.
sem desvalorizar as pessoas. Eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é isso que é acolhimento. Eu acho que vai, né? Eu acho que a resumimos Flaviana assim. já falou aqui, gente, de comunicação não violenta. Ela já falou de processo de demissão em 3 minutos, tá? Comunicação não violenta, processo de demissão, como é que faz pra colher? Eu não sei. Como é que você consegue? Engajamento. Engajamento, Gente. 450 teorias numa Uma conversa máquina. só. E é tão, Aí e é que tão você ia natural. falar? O Lucas não conseguiu ainda. Você não deixou também, né? Nossa, pronto! verdade. Eu ia me apresentar, ela já me cortou, você viu? Ela entrou e ela me puxou. Eu só consegui pedir o like. Like. Já fez seu... Então deixa o like aí de novo. Você já deu like, dá dislike, like de Se novo. você deixar eu falar, você vai ficar sem falar Dislike de novo. da- É, dislike e like de novo, que daí pelo menos o algoritmo entende que tá sendo interessante esse processo. Sim. Mas vamos lá, eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que eu tô na Você nem se condição apresentou? de... Não, o pessoal já sabe, vocês já falaram tudo de mim aí, eu não vou nem Não, não gastar falei mais nada. energia. Eu vou fazer a pergunta, que senão eu vou direto no como. Tá bom. Como, tarará, tarará. Não é assim que a gente Beleza, aprendeu? Isso aí. Como que faz pra ser gestor de uma equipe de mais de 100 pessoas? Eu estimo hoje que mais de 100 pessoas. 131. 131 pessoas no time, na equipe. Como que faz pra ser gestor desse povo, tendo proximidade, mas não deixando misturar? Porque eu acho que esse é um desafio que todo gestor enfrenta. Vou deixar de falar. Olha, é algo difícil, né? Porque nós aprendemos as relações nossas, isso vem, acho que de histórico familiar, de você estar sempre próximo às pessoas. Perfeito. Eu vi muito essa gestão dos meus pais de misturar muito as coisas. Então, o colaborador, não é que ele vire amigo, mas ele não é teu amigo, mas ele convive com você dentro da tua casa. Ele sabe da sua intimidade. Ele sabe toda a tua intimidade, ele sabe para onde você vai, o que carro que você tem, se você comprou alguma coisa. E então eu vi isso acontecendo muito na gestão dos meus pais. E a gente tem que se policiar para não cometer alguns erros que foram cometidos nessa gestão. Porque por mais que você tenha intimidade com alguns colaboradores, mas assim, tem que ter uma separação. Tem que existir um respeito dessas vidas, né? São estruturas familiares diferentes, são pensamentos diferentes. Querendo ou não, o cara é teu colaborador, você é o gestor, então existe um conflito de interesses também. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é uma linha muito difícil de se trabalhar. Nós tivemos que aprender, eu tive que aprender muito isso, para cuidar para que não haja essa mistura. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, o gancho da sua pergunta seria isso. Você tem que ter um cuidado com a sua equipe, mas você não pode avançar muito e não deixar avançar. Né? Você tem que existir uma barreira de respeito. Claro que tem colaboradores que você acaba gerando um vínculo muito maior. Sim. Então, você vai receber na sua casa, viram amigos, por mais que sejam seus colaboradores, viram amigos, mas sempre com uma linha com muito respeito, porque essa pessoa presta um serviço para a tua empresa. Então, assim, você tem que tomar um cuidado para não magoá-la, você tem que tomar um cuidado para que ela também não lhe magoe, porque se essa amizade pode vir a atrapalhar um relacionamento de trabalho futuro. Né? De trabalho lá no dia a dia. E normalmente o colaborador que virou seu amigo é porque ele é um excelente colaborador. Exatamente. Se você passa dessa linha, como você trouxe, nem muito pra lá, nem muito pra cá, você vai perder, além de um bom amigo, um excelente colaborador. E no final da linha, quem vai sofrer é a tua empresa. Sim, sim. Eu vejo assim, como o Fabrício falou, a gente já tinha uma referência de gestão e eu acho que isso é ótimo, porque você tem um ponto de partida. Não dá pra gente falar, eles faziam errado. Não, naquele momento, naquele Faziam contexto... o melhor que eles poderiam, com a era condição daquela que eles tinham. forma e funcionava, né? Mas nós aprendemos muito com eles para poder melhorar. O que a gente viu que foi feito lá e que gerou um problema no final. Então, como que a gente vai tentar, né, blindar para que isso não aconteça? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós somos muito participativos com a nossa equipe. Então, por exemplo, gente, não é mentira, mas todo ano, véspera de começar as aulas, sábado e domingo, eu, Fabrício, Maria Lúcia, nós estamos aqui na escola terminando de lavar e limpar a escola com as zeladoras.
Nossa, mas como assim? E vem mais gente, né? E se precisar, e vem mais gente, vem mais vem equipe. Léo, e vem Ariadne, E assim, qual é o problema? E muitas vezes isso assusta eles, tipo assim, como assim a Flaviana tá esfregando o chão? Como assim a Dona Maria Luz? Como assim? É um trabalho em equipe. Perfeito. Isso aproxima. Isso aproxima, porque não é que eu sou a gestora, que eu tenho que estar só na minha sala, no meu pedestal de gestor. A gente rala muito e as pessoas... E quando a gente não desce desse pedestal, ninguém da tua equipe valoriza o teu trabalho. Acho que você está atrás de um computador só digitando. Tem um contexto da Brené que traz isso no livro, né? Que inclusive faz parte do meu método. A gente fala assim, existe um momento que você vai precisar recolher o lixo. E esse contexto se encaixa. Às vezes as pessoas viajam, não é ir lá recolher o lixo, não é estar no momento eu preciso junto. Sair da minha função de gestão para estar com a zeladoria, ou com a inspetoria, ou com os professores, para estar com eles naquele momento. Apoiando e dizendo, eu tô aqui, eu sou a líder de vocês, eu vou estar com vocês. Isso é o como. Como você aproxima e cada um sabendo da sua função. Quando eu me aproximo deles, eles começam a entender o meu trabalho de gestora na escola. Perfeito. Quando eu estou aqui só no meu papel de gestão, planejando, focado em financeiro, em matrícula, em reclamação, melhorias, mas a equipe não está comigo, não que eles estejam no meu papel, né? Mas eles não estão comigo. Eles não enxergam o trabalho de um gestor. Mas quando esse gestor sai do seu papel e vai para o todo da escola junto, eles entendem o meu papel de gestor. E isso é natural aqui na escola, porque isso nós trouxemos dos nossos gestores passados, Maria Lúcia, professor, principalmente a Maria Lúcia. Isso é algo que eu aprendi com ela. Já era de mim e com ela é isso aí. Quando eu entrei aqui em 2003 eu entrei aqui como professora. Capaz que você tá aqui há 21 anos, Só Flaviana, 21 anos. Quando eu entrei aqui em 2003... 21 anos, Flaviana, só de modelo. Eu tinha uns 10 quando eu entrei. Com certeza. Era menor aprendiz. Era menor aprendiz, tipo, amigo da escola. Amigo da escola. Eu lembro que a gente chegou na escola, comecei a trabalhar, semana pedagógica, o professor Romeu me deu uma latinha de verniz com um rolinho e falou assim, é pra você pintar teu armário. Enquanto eu vi gente torcendo o nariz e falando assim, isso aqui não é minha função, eu pensei, é minha função, é a minha sala de aula. Né? Eu estou acolhendo os meus alunos, então eu quero deixar o meu armário bonito, eu quero forrar com papel, né? Eu quero pôr os cadernos dos meus alunos. Então, eu sempre tive esse olhar, tá tudo certo, não é questão de ser função ou não. 21 anos atrás, mas você pode fazer isso hoje? Não pode, né? Não. Por que não pode? Mas assim, Grace, a gente não pode fazer isso hoje. Nesse formato. Não com verniz. Não com verniz, porque o cheiro é forte. Mas eu não aguento. Como que é essa cultura nossa de estarmos todos juntos, como eu vejo muito das pessoas da minha equipe, esses colaboradores do Colégio Modelo, muitas vezes saindo sim da sua função para nos ajudar em outra função. Não é mais entendeu? Verniz. Não é mais o verniz, mas também tem uma coisa, não são todos. São as pessoas que enxergam e veem que isso aqui é o seu local de trabalho, que é aqui que eu vivo a minha família, é daqui que sai meu sustento. Então, se essa escola evoluir, eu tô dentro, eu tô com meu emprego garantido, os meus filhos estão estudando aqui. Mas outros não têm. Outros falam, não vou tirar minha xícara daqui. E você daqui. pega ar? O que é pegar ar, gente? Depende. Só pra quem tá assistindo, que não sabe o que é pegar ar. Ranço. Aí você fala assim, Sabe o que você sabe vou que eu já respirar pra não surtar. Ô, Grace, eu já fui mais assim, mas hoje eu olho e eu falo assim, é por isso que a gente entende que tem pessoas que são mais evoluídas e outras não. Porque não querem sair dessa sua zoninha de conforto. Aí você consegue ver as pessoas que são felizes, né, que têm estrutura, que estão conseguindo as coisas na sua vida, que têm prestígio, que têm propósito, porque essas pessoas estão aqui. Dá aqui minha latinha de verniz, eu vou com você sem problema. Enquanto outros você fala, vai ser não isso me daí. Custa, faz Aí é uma questão parte. É questão pessoal. O que eu quero ser como pessoa? Então, assim, o meu ar já foi muito mais... Eu precisava de um balão de oxigênio. Hoje eu olho e falo assim, poxa, que pena que tá perdendo essa oportunidade de estar crescendo como pessoa, tá trabalhando com parceiro. E um exemplo, eu vejo assim. E um exemplo, ó, que nem ontem, quando vocês estavam fazendo a visita com o casal lá de Santa Catarina.
Nós vimos a Alexandra no pátio, atendendo no horário de saída. Tava mesmo. Volta e meia a Juliana tá ali. Tava mesmo. Eu assim, pedi, gente, vocês podem me ajudar? Claro! Eu preciso de mais pessoas no pátio. Ó, um exemplo hoje, o Léo tá aqui. Hoje é um sábado, o Léo tá aqui com a Léo gente. tá aqui, gente. O Léo. Escondidinho Salve, atrás Léo da tá câmera. escondido. Salve, E o cara tá aqui. Então, assim, poder falar, não é meu dia de trabalho. Não vou. Ou, eu vou trabalhar tantas horas, minha hora extra é tanto. Né? Mas, assim, eu acho que é uma cultura que você vai trazendo Um pras contamina pessoas. o outro, porque o outro da equipe vê que aquela pessoa tá ali com a Flaviana, com o Fabrício, tá ali com o Léo, tá ali. Aí você começa a ver que é uma cultura, isso vai se ramificando. Então as pessoas que realmente elas vão entrando nessa. Gente, sabe? E quem não faz parte começa a entender que aquele também não é o lugar dele. Porque eu ia chegar eu nisso. não pertenço, eu percebo que eu Não gosto faz sentido pra mim. Não faz sentido. Então, eu tchau. gosto de ficar dentro da minha caixinha, fazendo do meu jeitinho. E eu percebo que as pessoas no lugar onde eu estou, elas fazem um pouco mais do que aquilo que é pedido, até porque elas também estão almejando mais, porque sabe que a coisa cresce. E daqui a pouco você não precisa nem pedir. O legal é isso. Que você não precisa nem pedir. Elas observam que a escola precisa de ajuda e elas tomam essa iniciativa. Ouvindo o que vocês estão dizendo, pra mim tá ficando claro um processo aqui. A cultura, quanto mais estabelecida, mais vai constranger quem não estiver dentro da cultura. Bem isso. Porque no início é constrangedor eu ter que pegar a latinha do verniz e ir. Nossa, buga a cabeça de muita gente. Ao longo do tempo, eu me constranjo se eu não pegar o verniz e ir. Você sabe que essa história da cultura é muito... A gente consegue perceber muito quando termina a nossa festa julina, no final do dia. Até um tempo atrás, acabava a festa, todo mundo vazava. Tchau, obrigado. Aí ficava eu, Walter, que não é o nosso empreiteiro e colaborador e amigo, então Faz tudo, faz tudo ajuda e a fica gente. comigo até 9h30 da noite para fechar a escola no Parceiro. sábado. Parceiro. É o parceiro da escola. Perfeito. Ficava eu, ele, mais um outro gato pingado, ajudando a recolher carteira, né? Não levava para essas, mas tirar da área que podia chover, pegar umidade e tal, para não estragar o material, né? E assim, de uns 2 anos para cá, a gente começa a ver, acabou a festa, a grande maioria dos colaboradores nos ajudam a recolher, vão ficando. Mas sabe por quê? Porque ouviram as nossas dores. Ouviram a gente falar depois, nós saímos daqui meia-noite porque a gente ficou limpando a escola, porque a gente ficou organizando a escola. Eu não precisei falar para eles, no próximo ano, eu quero vocês, entendeu? Aqui, eles já estão nesse olhar que isso foi uma autoconsciência, tipo, putz, ouvi a Flaviana e o Fabrício falarem que só ficou fulano, Gente, fulano, fulano. se a gente tivesse ficado pelo No menos outro ano 80, aumentou essa corrente. era mais rápido, né? No outro Não ano ficava- aumentou. não ficava É pesado pra exatamente ninguém. aquilo que você falou. É exatamente A isso que você cultura falou. estabeleceu tanto que é constrangedor não fazer Não parte fazer dela, mais. né? Exatamente. Não fazer parte dela. Interessante. E quanto tempo vocês demoraram, assim, pra implementar a cultura? Porque a gente trazer uma questão de estudos, assim. Eu tava lendo outro dia a história do dono da Netflix. E eu fiquei constrangida com a história, né? Muitos pontos que eu concordo, muitos pontos que eu falei, gente, eu nunca vi um negócio desse aqui, como é que pode isso aqui funcionar? E a gente vê que demora muito tempo. Para um processo de escola mudar de posicionamento, que era aquele assunto que a gente estava conversando ontem, posicionamento de escola. O que essa escola faz é marca dela. Ah, vai ter festa para Dia das Mães? Vai ter. Não vai ter? Não vai ter. É posicionamento de escola. Ok. Eu acho que posicionamento de escola a gente demora em torno de 5 anos, nos meus cálculos, porque é o tempo que um aluno, ele vai ficando convencido. Pera lá, no ano passado foi assim, no ano retrasado, poxa, então esse ano vai ser assim também. Um pai e uma mãe, e o aluno que vai chegando, vai indo o aluno embora, então, em torno de 5 anos. E cultura? Quanto tempo será que demora para você implementar uma cultura forte de acordo com o que vocês acreditam? Eu não sei se dá pra mensurar em tempo, Grace, porque eu acho que a cultura ela vai mudando também, ela vai se moldando e vão mudando os valores, vão mudando, por exemplo, há 20 anos atrás a cultura era você entregar uma lata de verniz com um rolinho. Hoje, além de Eu tenho uma amiga que fez jardim. Aí, Por ó. isso que eu tô achando a história do rolinho muito engraçada, porque essa minha amiga conta. Eu cheguei na escola e eu precisei fazer o jardim da escola. De cada uma escola tem um contexto para manter essa cultura, para criar essa cultura. E eu acredito muito assim, né? Eu brinco com os meus companheiros ali de trabalho e falo assim, gente,
Ai, perdemos um professor maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Flaviana, eu falo, calma. Vou abrir aqui para vocês. Deus vê o que a gente faz. Deus está nos abençoando. Ele vai mandar a pessoa certa. E de um tempo para cá, a gente começou a observar que a gente não precisou ir atrás das pessoas certas. As pessoas certas são caminhos que foram chegando na gente. Assim, eu trago um pouco dessa espiritualidade, eu creio nisso. Não são todos, mas eu tento levar para esse lado um pouco também. Então, quantas vezes, né, a gente fala, eu preciso de uma pessoa para isso, eu preciso de uma pessoa que tem esse perfil, eu preciso. E você está ali trabalhando, olhando para os teus, quem pode ser. Daqui a pouco você olha para aquele ali dentro. Acontece alguma coisa e fala, cara, o cara tá na minha frente. Ou a pessoa encosta em você. Então, eu acho que cultura não tem tempo. Eu acho Então, que você tem você está me dizendo que cultura é igual a investimento. Quanto antes, antes. certeza. Então, para quem está assistindo, que não tem uma cultura Certeza. forte, Quanto tempo vai levar? tem que começar agora. Tem que começar. E por onde começa? Faça a sua autoavaliação. Que é o mais difícil. Comece pelos teus princípios. Ai, pesado, Flaviana. A culpa não é só do É, não, mas, Autoavaliação. mas, Grace, ó, vamos parar e pensar assim. Pra eu ser pra eu começar a criar essa cultura, eu tenho que olhar pra minha. Como que eu vou criar uma cultura? Olha pra Toda quem eu cultura sou, né? começa naquilo que você é. Eu vou criar uma cultura a partir do que eu sei. Eu não vou... A gente consegue criar a cultura do além? Não. Então, olha pra você, olha para teus princípios. Vou pedir para as pessoas terem gestor. compromisso se eu não tenho. Vou pedir para as pessoas falarem Exatamente. por favor se eu não falo. Vou pedir para que as pessoas Pra sejam mim, criativas se eu se não não- tenho criatividade. Então, assim, como que eu vou criar uma cultura de algo que eu desconheço? Então, eu começo por mim. Ah, eu sou uma pessoa que, pra mim, é importante, sim, bater o cartão e tá no horário e tá na saída. É uma cultura de responsabilidade do seu horário. Ah, eu sou uma pessoa que eu trago o princípio de ajudar o próximo. Eu vou criar essa cultura dentro da minha escola. Ou o que eu não quero dentro da minha escola. O que cultura eu não quero. Eu gosto de contextualizar a cultura como mini protocolos. Então, são os meus micro protocolos dentro de cada setor da escola. Então, a escola tem o pedagógico, ela tem o administrativo. Eu chamo, inclusive, que a escola tem o setor de gestão de crise, porque a gente precisa estar preparado para crises. Crise com família, crises estruturais, crises financeiras, enfim. E eu chamo de... Quando a pessoa fala, mas eu não sei estabelecer cultura. Eu digo assim, quais são aqueles microprotocolos dos quais você não está abrindo mão? Reavalia eles. Por isso que eu falei assim, ai, Flaviana, pesado já, né? Cedo. Por quê? Porque é autoconsciência. Você fazer uma autoavaliação daquilo que você acredita. Fala assim, tá, pra gente hoje, por exemplo, vou trazer um exemplo pra gente, pro nosso modelo de escola. Porque a nossa escola é uma escola de gestão online. A gente tem que dar liberdade para as pessoas que trabalham com a gente. Perfeito. A pessoa não pode bater cartão. Porque Sim. se ela bater cartão, ela O fala horário pra da mim, criatividade eu não dela. consigo trabalhar. Eu tenho uma pessoa que trabalha assim, Grace, se eu tiver que estar trabalhando 8 horas da manhã, eu não consigo, eu chego da faculdade 11 horas da noite, eu vou dirigindo, enfim. Ela fala assim, eu consigo começar a produzir a partir das 11 da manhã. Só que eu toco sábado, eu toco domingo, eu falo, vai amiga, vai. Só que o quê? Essa é uma cultura da nossa escola, as pessoas têm que trabalhar com liberdade. E que a sua empresa proporciona. E né? tem que ser assim, Então, senão eu não consigo. Eu lembro, há alguns anos atrás, quando a gente começou a reposicionar essa escola, que a gente teve que parar e olhar para quais são as qualidades da escola. Eu e o Fabrício, a gente parou, a gente se olhou. A gente não sabia. Qual é a nossa qualidade? Qualidade de ensino. Nossa, que clichê, todo mundo tem. Não, a gente precisa achar. E eu acho que vocês devem passar muito com isso quando vocês vão trabalhar isso com as escolas que vocês atendem. A gente fala Como é qual é a tua difícil- força, né? Porque a gente faz a matriz, né? Que a gente chama forças e fraquezas Sim, mas e BCG lá, fofa e... Menina, fraqueza é o que mais tem. A gente sabe todas as dores, a gente sabe tudo que tá ruim. Porque a gente é muito duro com a gente A gente mesmo. chicoteia. Só que na hora da força você fala, Qual é a minha força? E é essa força que tem que ser minha cultura. Eu tenho que entender minha comunidade para criar essa cultura. A comunidade te traz muito esse direcionamento. Quantas decisões nós tomamos que não é o que nós gostaríamos, mas que tem a força da comunidade interna da escola, dos colaboradores, dos pais. Então eu tenho que ter esse olhar. Então eu vou trazendo essa cultura, né? Eu acho que ela é o olhar. Você tem que Eu tô com a ter minha um olhar cabecinha aqui aberto. fritando já. Já tá com um monte de coisa na cabeça. Mas um ponto que me chamou muita atenção. Você falou uma frase pra nós uma vez, faz muitos anos, a gente tava aqui numa visita, conhecendo, trocando ideia de gestão já.
Você trouxe o seguinte: nós somos a escola do ontem, fazendo para os Ela alunos... sempre fala isso. Repita a sua frase. Do futuro. Nós temos uma linha do tempo, né? Estamos no presente, o sistema educacional está no passado e meu aluno está no futuro. E aí E a gente está aqui correndo. E eu quero complementar essa frase. Complementar não, mas usar a mesma linhagem e trazer com o insight que me veio aqui. Nós somos os gestores do passado, fazendo gestão hoje pra galera do amanhã. Isso aí. Não é que não existe mais colaboradores bons. O que existe é gestor ruim que não tá sabendo lapidar os diamantes atuais. Perfeito. Porque Exato. antigamente era muito, talvez, mais simples. Eu pego, dava 2 machadadas, você acha um diamante. Beleza. Hoje não. Hoje a geração tá diferente. As pessoas querem mais liberdade, elas querem propósito. Tem toda uma estrutura por trás que ao longo do tempo foi se concebendo isso neles. Isso é maravilhoso. Ah, mas é que o meu time não é bom porque eu não pago um bom salário. Não. E nós somos prova disso. Aham. Nós somos prova disso. O Cortella fala isso, né? No Nós Qual somos é a Tua prova Obra, disso. ele traz justamente isso. Sobre o salário emocional, sobre essa questão de propósito, é onde ele pergunta, tá, você quer que as pessoas trabalhem, mas qual é a tua obra? Isso. O que é que você tá fazendo para que as pessoas trabalhem em função daquilo que você sonha? Né? Então, o que é que nós estamos sonhando para que as pessoas possam ver? Eu quero sonhar também. Deixa eu sonhar junto. Não é só o dinheiro, né? Talvez a gente se colocava num papel de líder, onde as pessoas têm que imaginar, adivinhar o que a gente pensa, o que a gente quer, e tem que jogar, tem que fazer o que eu quero. Perfeito. Eu direciono Do sozinho. meu jeito é o Hoje jeito não. certo. Quantas vezes a gente chega na equipe e fala, estamos com um problema, e daí? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês ajudam a gente a pensar? Agrega, aí você pega todo aquele monte de informação, alinha e fala, beleza, é por aqui que a gente vai. O serviço do líder não é dizer o que tem que ser feito. É dizer para onde nós vamos. Nós vamos. Nós estamos aqui, nós chegaremos lá. Como? Cada um vai ter um jeito. E ter a humildade de escutar os seus colaboradores. Perfeito. Porque às vezes eles estão olhando o caminho certo. Então, com a solução daquilo que a gente tá quebrando a E cabeça. às vezes muito mais barata do que a gente. Muito mais E se a gente for muito arrogante ou muito armado, né? Se a gente estiver muito cheio de armadura, a gente nem dá oportunidade para as pessoas não falam. Elas ficam com vergonha ou elas falam, eu nem vou falar porque essa ideia não vai ser aceita mesmo. Então, Por deixa isso se que eu lasque. insisto na ideia da equipe. Insisto na ideia de equipe. Não tem gestor e colaborador, tem equipe, porque todo mundo colabora. Todo mundo tem condições para colaborar. Trazer soluções que às vezes são cabíveis ou não. Claro que todo mundo adora quando a gente chega com o desenho, Tá né? pronto, né? Pessoal, a partir de agora vai ser assim. Eles executam perfeitamente. Ai, graças a Deus, Flaviano e Fabrício trouxeram uma solução. Mas muitas vezes eles nem perceberam que eles me deram recursos, subsídios, informações para chegar, insights para chegar naquele resultado e entregar. É assim. O quanto eles me trouxeram, né, de informações ali que me fez pensar e repensar e trazer. E aí você devolve isso. Você fala, olha, né, vamos pensar junto, a gente pensou junto, observei o que vocês falaram, ouvi o que aconteceu com você, senti tua dor, então por isso que eu vou por esse caminho. E quando a gente aprende que a gente não é o detentor do saber, o líder não é o sabe-tudo, o líder é aquele que tem aquela visão ampla de ver para todos os lados e pegar tudo aquilo que tem ali na sua comunidade e trazer, entregar, né? A gente pega tudo, reorganiza e devolve. Mas primeiro a gente tem que olhar o todo para a gente poder entregar uma solução. Agora, não sei de onde que a gente entrou nesse papo de cultura, que a gente ia falar de matrícula, não estou entendendo isso. A gente Mas entrou cultura no- tem tudo a ver com Eu me perdi matrícula, na- A né? gente entrou no na papo conversa quando eu aqui. trouxe o fato de que se você dá ferramentas de trabalho, você deixa de ser apenas uma escola acolhedora. É verdade. Porque tem muito gestor, e aí eu volto no papo da acolhedora pra gente caminhar na matrícula, se você me permitir, que a gente chega e fala bem assim, qual é o diferencial da sua escola? Vou deixar aqui, ó, qual é o diferencial da sua? Escreve no comentário aqui. Não precisa pôr o nome da tua escola, só escreve. O meu diferencial é tal. Você vai ver assim, ó, eu trato as crianças com humanidade. Com carinho. Eu trato com carinho. Eu respeito a infância. Tem alguém que não faz isso? Desculpa, Aí a gente mas tem um sério isso problema, é o né? básico. É claro. É a mesma coisa, eu ainda usei esse exemplo isso atrás com uma mentorada, eu falei assim, é a mesma coisa a gente ter um slogan no hospital, o hospital mais limpo da cidade. Hospital O que salva a mínimo vida. que eu espero é que um hospital seja limpo. Tem uma parada, quando nós estamos viajando para o interior do Paraná, lá para Maringá, tem o banheiro mais limpo da estrada. É o slogan dos caras.
Eles encontraram a oportunidade de se diferenciar numa dor que... Sim, que banheiro de estrada, né? Perfeito. Agora, quando eu trago... Quase que o óbvio, né? Quando eu trago o diferencial da minha escola é que é uma escola limpa e acolhedora. É o básico. O mínimo que o pai espera é que a minha escola seja limpa, organizada, acolhedora. Então, qual é o seu diferencial? Por que você faz isso? O que difere efetivamente você? Ah, não, a minha escola atende os requisitos da vigilância sanitária. É que todas têm que atender. É o básico, a gente precisa ir além. Eu preciso ir além. O que eu faço? Todas as diretrizes, todas as leis, né? Mas é o mínimo. Isso aí pra você Esse funcionar. é o mínimo. Agora, o que me faz diferente? Além de fazer tudo isso, eu trabalho com uma robótica excepcional. Eu trabalho com uma outra língua. Aí isso é diferencial, no meu ponto de vista. Sim. Isso é um diferencial. Agora, eu acho que essa proposição que eu quero fazer para nós e, lógico, para quem está assistindo também. Às vezes a gente vai, no marketing, a gente vai bater muito nisso. A gente estava no papo esses dias, e aí eu trago assim, o que você faz que é só você que faz? Eu sou uma escola acolhedora. Desculpa, não adianta você fazer um tráfego pago, fazer uma campanha de matrícula, falando que você é uma escola acolhedora. Até porque o acolhimento, ele tem várias vertentes. Que acolhimento? Perfeito. E todas Como são acolhedoras nessa época de matrícula. Toda escola Agora, acolhedora todo mundo é. E aí... O acolhedor personalizado no atendimento que o pai quer é muito amplo, né? Perfeito. Então, eu acho que o nosso diferencial, e aí é isso que a gestão tem que trazer pro time, no meu ponto de vista, é justamente isso. O que eu faço que só eu faço. Não tem mais como escapar. Esse é o meu diferencial. E a gente entra até numa questão de marketing interno, né? Que foi uma das coisas que a gente conversou com a Flaviana e com o Fabrício, sobre o modelo que eles conversam e tratam e comunicam, né, as coisas da escola para a equipe, e que isso tá muito claro para a equipe, né? Porque às vezes a gente vai perguntar para as equipes o que é a escola. Mas o que a tua escola faz? Então... Só tá na cabeça do gestor. Eu só tô cumprindo aí ordem aqui, na verdade, né? Eu só tô fazendo o meu. Aí é a cultura do gestor, não da escola. Exatamente. Não da escola. Então, é uma questão pra gente pensar no processo de matrícula, qual é a minha cultura. Porque tem muita gente que faz uma pergunta pra gente que é muito interessante. Grace, eu tenho uma escola ótima, minha escola é linda, minha escola tem tudo que precisa ter, aquele rolê que a gente sempre escuta. Tem tudo que precisa ter. E eu bati, por exemplo, lá 100 alunos, mas tem vaga para 200. Por que eu não tô saindo do 100 para ir para 200? Às vezes eu vou para 101, volto para 98. Vou para 107, volto para 96. E a gente vai, né? E parece que a gente tá naquilo ali. E aí é sempre essa reflexão que eu gosto de fazer. O que a tua escola faz que, de repente, a equipe não está sabendo comunicar exatamente o que é feito para a gente superar esse degrau, passar essa barreira? Porque essa é uma barreira de cultura. E às vezes é você passar essa barreira de cultura, de repente a escola faz assim, foi para 120, 150, 200 alunos. Você fala por quê? Porque ultrapassou uma barreira de cultura. É quando não tá só no campo do estratégico, quando o tático tá sabendo o que tá fazendo e passou pro operacional. Aí é bem facinho chegar nas crianças. E aí sim a gente avança. A gente sempre para olhar a escola quando realmente acontece isso. Você conseguiu sua meta, parou, né? Você fica estagnado ali. É a hora que a gente para e fala o que está acontecendo, o que a gente precisa olhar, por que estacionou aqui, por que o crescimento, se a gente pode mais. E é isso que faz a gente sair dessa zona de conforto, é isso que faz a gente olhar para a nossa escola, mergulhar nela. Eu sempre digo assim, a gente sai da escola para olhar a nossa escola, a gente tem muito disso. Toda vez que a gente sai da escola, a gente tem uma visão, né, muito mais ampla, porque aqui dentro a escola é uma loucura, né? Te consome. Então, a gente fala, chegou até aqui, o que eu preciso entregar melhor, o que eu preciso mostrar de melhor, o que... É exatamente o que você falou. A gente passa por esse caminho, degrau aqui, um ali, outro ali, chegamos aqui, parou. O que precisamos mais? O que eu tenho que ver que eu não tô vendo? O que eu preciso ver que eu não tô vendo? O que eu preciso mostrar que as pessoas não estão vendo? Que muitas vezes pra gente é o óbvio, pro outro não é. Eu vou trazer mais exemplo do óbvio. Pra mim tá ok. Talvez pra vocês é óbvio que vocês limpam a escola desse jeito. É isso aí. Pra gente, eu sou mãe
É no mínimo, não é aquilo que a gente falou? É o óbvio, tem que estar. Eu sou mãe, eu não sabia que aqui ninguém vai ficar doente da coluna. Eu não sabia. E você acabou de ver agora há pouco, passou um cara detetizando a escola. Eu fiquei olhando ali aquele rapaz com o troço aqui atrás, eu falei, já tá detetizando a escola também. Todo mês é detetizada. Então, assim, né, são coisas que, poxa, é o óbvio. Tá, mas não tem professor nenhum trabalhando aqui. Então, acredito que vocês façam esse trabalho. Expliquem pros professores, né, explica não, porque eles veem, né, o povo que trabalha aqui vê, tem máquina, tem detetizador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, às vezes, esse óbvio também precisa ser trazido, né? Nós trouxemos... Pra gente é tão natural. A história da máquina, né? Que é sensacional. Nós fizemos, né? Trouxemos a Tati, a nossa zeladora, fizemos um conteúdo no início do ano para mostrar. A escola tá ficando limpa pro teu filho. A escola tem uma máquina assim, foi investida assim, assim, assim. É o óbvio que é precisa o óbvio, ser dito. Mas isso mesmo. E eu acho que isso encanta. Porque a gente fica procurando coisa fora, né? O que eu preciso inventar? O que eu preciso inventar? O que eu preciso inventar pra minha escola? Eu tenho que criar um diferencial, E às vezes a gente, realmente, é difícil a gente olhar aquilo que a gente faz, porque pra gente tá tão ok que eu preciso de coisa nova. A gente tem muito esse problema, né? Ai, uma nova inovação, o que a gente pode trazer? Calma. Isso é pra mim. Nós tivemos um momento, há uns 2 anos atrás, né? O Léo acho que também tava junto. Que aconteceu uma situação, problema e tal, e isso aqui eu falei, parem, o que a gente vai trazer? E aí, equipe, o que você faz? Eu falei, parem de bloquear. Falei, nós já fazemos. Eu vou listar pra vocês tudo que nós fazemos. Só falta a gente mostrar. Uhum. Né? Nós fazemos mais do que aquela, a gente carrega valores muito mais importantes do que quem vende que tem valores importantes, né, na escola. Eu falei, vamos olhar, porque a gente faz milhões de coisas aqui na escola, não vamos inventar mais nada. Vamos olhar para aquilo, vamos fazer melhor, vamos potencializar o que a gente já tem e vamos mostrar o que a gente já tem. E isso resbala, eu acho que numa dor de muito gestor, que é o processo de venda. Porque eu tenho toda uma estrutura, eu tenho todo um know-how, eu sei tudo que eu faço na escola, o time está... A cultura está estabelecida, vamos dizer que a escola já caminhou para todo esse processo. Só que você não comunica isso para os pais. Uhum. Eu costumo trazer essa analogia, que é o seguinte, se você vendesse água, qual que é o diferencial da sua água? A água é tudo igual. Eu não posso falar que ela tem um sabor, porque se ela tiver sabor, ela não é água. Então, eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer. Você tem um monte de diferencial. Você já faz um monte de coisa. Antes de você querer trazer mais uma aula extra, mais uma atividade extra, mais um processo, mais um projeto, olha para trás. O que eu já faço? O que eu tô fazendo? O que eu posso potencializar só no meu marketing, só vender o que eu faço. Acho que esse é um dos pontos, né? Aí entra muito uma coisa que a gente trabalha muito no marketing, que muitos gestores de escola ainda talvez não tenham essa percepção, que é o storytelling. Perfeito. Né? Assim, você contar o que você faz, saber contar, saber convencer, você mostrar o que você está fazendo. Então, numa visita, você mostrar, esse espaço tal, acontece tal coisa. Sentar quem são as pessoas que estão naquela sala? Quem é aquela professora? Eu falo muito isso. Por exemplo, ontem quando vocês nos visitaram, né? A história dela aqui. O biscoitinho da escola. Tem um storytelling ali dentro da caixinha. Quem fez, por que foi feito. Tem todo um significado. Vamos pensar uma dor enorme dos pais. Berçário. Berçário é a maior dor. Gente, você deixar o teu bebê na escola, dói. Nós já passamos por isso. Muito. Eu nem passei por isso, porque não tinha nem berçário na minha época. Das minhas filhas pequenas. Por isso que eu criei o berçário aqui. Sério. Porque eu sofri, eu não queria que outras mães sofressem. Ele é lindo, ele tem câmera, ele tá impecável, os brinquedos, estímulos, tá tudo aqui, lactário, fraldário, tudo impecável. Quem é aquela pessoa que está ali dentro com o seu filho? Qual é a história dela? O quanto ela é importante para a escola, que eu escolhi aquela pessoa para estar ali cuidando dos bebês. Né? Quem é aquele professor que já estudou com você, já foi seu aluno? Quem é esse professor? Então, vamos lapidar as pedras preciosas que nós temos dentro da nossa escola? A gente não precisa trazer o cara top das galáxias, aquela professora que a gente queria trazer muito, mas ela... Pega aquela história, pega aquela profissional que tem uma história de vida, que você escolheu ela para estar ali. Conte para os pais a história de vida dela. E por que você escolheu ela para ficar na sala do infantil 1? O que ela tem de diferencial pro infantil 1? Né? Por que ela tá no berçário?
Quem é a tia da cozinha? Você sabia que a tia da cozinha já fez um curso? Ou sabe o que ela é? Ela é vó de aluno, ela... Gente, você dá o valor para as tuas pedras preciosas dentro da escola. Valoriza pessoas e E não as quando coisas. você conta, Exatamente. Lucas, a história daquela pessoa para outra, você não tem noção o quanto ela se engrandece e elas começam a se enxergar porque elas não se viam importantes. Como parte da escola. Nossa, eu sou importante, realmente eu sou a cozinheira que tem uma história, que faço, que aconteço, que ela vai se sentir cada vez, né, mais valorizada. E é um Principalmente valor na turma do diferenciado. berçário, eu costumo trazer a seguinte visão para os alunos. Tem criança que nunca ficou nem com o pai sozinho. A mãe não confia nem no pai. Isso. Ela tá há 4 meses, há 5 meses, do lado dessa criança, 24 horas por dia. Uma leoa. Uma leoa. E tá tudo bem, tem que ser assim. 5 meses, acabou a licença maternidade, acabou as férias, acabou a licença prêmio, acabou tudo. Desespero Ela total. tem que voltar. Desespero total. E ela simplesmente chega numa escola, deixa o filho Sem e conhecer vai ninguém. embora. Uhum. Gente, o pai não teve essa moral ainda. Olha que profundidade. Olha, A avó, o tio, ninguém teve a responsabilidade de ficar com essa criança. E a gente tá vendendo isso pra ela. Pode trazer, fica tranquila. Aqui tá tudo certo. E aí, às vezes, a gente tá tão no dia a dia, no automático, que pra gente é só mais uma criança. Mais uma mãe, Mas mais pra uma aquela criança. mãe é tudo que ela tem na vida. É tudo da vida. é o bem É mais tudo da precioso vida dela. Perfeito. Então, eu acho que é olhar muito com esse detalhe. E quando você traz, mostrar quem é a pessoa, isso diminui demais o caminho. Aproxima. Uhum. Aproxima A mais. mãe da pessoa que vai cuidar, não é? Sim. Eu não posso estar no meio desse processo. Eu só tô vendendo essa junção das pessoas. Uhum. Tô dando meu aval, eu confio nela. Beleza, porque daí tem um nome, tem uma estrutura. Uhum. Mas quem vai cuidar é quem tá lá no berçário. E não só no berçário, em qualquer etapa. Em qualquer etapa. Eu falo muito isso aqui para os pais da escola. Qual é a outra instituição, enfim, que se preocupa tanto com o teu filho quanto você? Onde que a gente entrega o nosso filho? Onde que... Quem? Às vezes nem a própria família, nem o suporte da família, né, a gente não tem. Então, por que que os pais e a escola não têm que se unir cada vez mais? Porque o bem comum é o mesmo. O meu propósito é aquela criança, é o desenvolvimento dela, é a saúde emocional, é o seu aprendizado, são suas habilidades que eu vou desenvolver, né? É o mundo que ela vai tocar depois que ela sair daqui. E o pai é que ver o filho feliz, é o desenvolvimento do seu filho, meu filho aprendendo, meu filho brincando, meu filho... É o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo objetivo com olhares diferentes, mas é o mesmo objetivo. O meu propósito é entregar para você, ajudar você a desenvolver a melhor versão do seu filho. Uhum. Não é? E não é isso que nós queremos como pais, né? Então, assim, já fomos para confiança, né? Outra história. Outra história. Então, por que não... A gente precisa se unir mais, a gente precisa... E é a escola que também tem esse papel de fazer com que os pais enxerguem que essa união é importante para o próprio filho. Porque a gente estava vivendo aí uma geração de você fica aí no teu canto como mãe, que eu fico numa escola, não vamos, porque a gente vai entrar em atrito. E a Os pais escola... não valorizam a escola. Não. Não é. Você não valoriza o suficiente para mostrar o valor que você tem. Também. A gente vai precisar dar uma pausa e vamos para uma parte 2, tá bom? Só para avisá-los. Temos que encerrar em 5 minutos. O nosso Léo tá avisando aqui, mas pra gente fazer a parte 2 daí. Vai ter a parte 2. Então, Que chique. aí acho que agora o próximo passo é vamos falar de matrículas, não o agora, vamos Sim. dar a parte 2, né? Vamos deixar só o Deixar o insight gancho pronto já. deixar o gancho pronto. Então, o próximo assunto, vamos falar de matrículas e atendimento. Vamos. Mas a gente tava falando de matrícula e atendimento O tempo o todo, tempo na verdade. todo. Agora vamos ser mais específicos. Sim. Né? Vamos Agora é ser mais processo de processos, matrícula, né? isso. Porque a gente tá falando de matrícula o tempo Então, a todo. parte aí. 2 a gente muda para esse foco, pode ser? Agora a gente vai Combinado. juntar tudo que a gente falou e vai mostrar como é que faz para fazer. Isso aí. Isso Então, aí. agora quem quiser dar um intervalinho, vai lá, Vamos lá. faz um pipizinho, Deixa o toma like. uma água e... Fique Deixa o like. ligado. Deixa o like. E deixa o Tem que like. deixar o like. Deslikou, É isso aí. likeou de novo. Tem É que isso deixar aí. o like. Valeu, pessoal. Bom, Vamos lá, valeu. parte Bom. 2 daqui a pouco. Bom, muito bom. Valeu.